Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos comentar mais questões acerca do nosso primeiro simulado hoje. Questões, nesse bloco, questões de penal militar, ok? Com base no Código Penal Militar, assinale a opção correta. Os militares, item 1. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ou seja, vamos imaginar um militar da Namíbia, Marinha do Brasil tem militar da Namíbia, fazendo estágio nas nossas organizações militares. Então, imaginemos um militar da Namíbia se envolve em um problema com outro militar. Ele não fica sujeito à lei penal militar brasileira? Não, gente. O militar estrangeiro, ele fica sujeito, sim, à lei penal, ele fica sujeito à lei penal brasileira. Então, esta opção aqui da legislação, esta opção, aliás, do item 1, ela está equivocada. Por quê? Porque ele fica sujeito à legislação militar brasileira. Isso está no artigo 11 do Código Penal Militar. Tudo bem? Item 2. O militar da reserva ou reformado empregado na administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito de aplicação de lei penal militar, como diz a modinha, soli verdades no item 2. Soli verdades no item 2. O item 2 está correto. Item 3. O tempo de guerra para efeito de aplicação da lei penal militar começa com a declaração, o tempo de guerra começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra e termina quando cessadas e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Ok? Questão incompleta não é questão errada. Faltou a outra hipótese de consideração em tempo de guerra. Tá? Mas esta ausência ela não tem força para considerar a questão errada. Por quê? Porque o artigo 15 ele fala que o tempo de guerra, o artigo 15 fala que o tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Bem, gente, o item 3 está também correto, não vi nenhum erro no item 3. Portanto, o item 3 está correto e assim, à luz das alternativas, estão corretas os itens 2 e 3. Portanto, o gabarito é sim, a letra D. O gabarito é a letra D. Beleza? Então, questão número 34. O gabarito é a letra D. Vamos à questão 35. Na tela com vocês. Questão 35 fala de teoria do crime. Questão 35 vai falar de teoria do crime. Vamos que vamos. Deixa eu só salvar isso. Questão 35 vai tratar de teoria do crime. E aí vem com o seguinte enunciado. A reprimenda penal em virtude da tentativa de homicídio não pode ser punida com o mesmo quanto do homicídio consumado. Gente, está errado por quê? Porque é possível, sim, a aplicação da mesma quantidade de pena do crime consumado. Isso está onde? Isso está no artigo 30, parágrafo único. Quando fala que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Então, o juiz pode aplicar a pena do crime consumado. Então, esse não aqui é o equívoco da letra A, da questão 35. Vamos à letra B. No Código Penal Militar, aplica-se a teoria unitária no tocante ao estado de necessidade. Mentira. No Código Penal Militar, aplica-se a teoria diferenciadora. Ao contrário do Código Penal Comum, que aplica-se a teoria unitária. Código Penal Militar, aplica-se a teoria diferenciadora. Teoria unitária, Código Penal Comum. Código Penal Militar, teoria diferenciadora. Beleza? Vamos à letra C. Para o direito penal castrense, letra C. Para o direito penal castrense, é possível a aplicação do estado de necessidade de forma bifurcada, ou seja, admite-se o estado de necessidade ora justificante, ora exculpante.
Gente, soliverdades na letra C. Soliverdades na letra C. Assim, a letra C parece que é o gabarito. A letra C parece que é o gabarito, ok? Deixa eu só prontificar esse slide aqui para em seguida mandar para vocês. A letra C, a princípio, é o gabarito. Vamos verificar o que tem de errado na letra D. Letra D e letra E. Vamos à letra D, gente. Letra D. Há crime quando o comandante do navio... Gente, essa questão de comandante do navio, essa questão no que diz respeito a estado de necessidade do comandante, esta questão no que diz respeito a estado de necessidade do comandante veio colocada na prova de 2020, tá? A prova do ano passado, a última prova. E eu coloquei isso para vocês nas nossas aulas. Então, é necessário ter bastante cautela com relação a esse estado de necessidade do comandante, ok? Com relação a esse estado de necessidade ou excludente de licitude do comandante. Então, há crime quando o comandante do navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de crime ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou saque. Não, não há crime. Se você verificar lá no artigo 42, parágrafo único, fala da inexistência, artigo 42, parágrafo único, do CPM, fala da inexistência de delito, ok? Então, o artigo 42, parágrafo único, fala, pois, da inexistência de delito. Letra E. É punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Gente, não é punível o excesso diante dessa situação. Isso está previsto no artigo 45, parágrafo único. Então, cautela com relação... Só um minuto enquanto eu tiro esse sublinhado. Atenção com relação aos artigos. Cautela com os artigos. Com os artigos 42 e 45 e seus parágrafos únicos. Ok? Então, fica ligado com relação a esses dois dispositivos. Deixa eu só destacar aqui, para que você não esqueça deles, evidentemente. Ok? Salvando isso para vocês com todos os detalhes, para que não percamos uma só, para que não percamos uma só informação. Então, artigo 30, aliás, questão 35, cautela com os artigos 42 e 45. Portanto, a questão 35, o gabarito é a letra C. Questão 35, o gabarito é a letra C. Fica ligado nestas informações adicionais aí para vocês. Questão 36. Questão 36 trata do seguinte. Questão 36 vai tratar de fato praticado em local. Vamos verificar o que a questão 36 vem cobrando. O fato é considerado praticado no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda sobre a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que se deveria realizar a ação omitida. Gente, esse item 1 nada mais é do que as teorias estão caracterizadas nesse item 1, as teorias referentes ao lugar do crime. As teorias referentes ao lugar do crime é a literalidade do artigo 6º. Ou seja, para os crimes comissivos, eu tenho a teoria da ubiquidade omissa. Para os crimes omissivos, eu tenho a teoria da atividade. Então, o item 1 é a literalidade do artigo 6º. Item 1 é a literalidade do artigo 6º. Artigo 6º, só um minutinho. Artigo 6º do CPM. Artigo 6º do CPM. Ok? Então, tome nota aí, artigo 6º do Código Penal Militar. Item 2. Para efeito de aplicação do Código Penal Militar, considera-se navio toda embarcação
sob comando militar também está certa, também está correta, e aí eu tenho, deixa eu só colocar aqui, citando os dispositivos, aqui é o artigo 6º, ok? Aqui é o artigo 6º e aqui é o artigo 7º, parágrafo, artigo 7º, parágrafo 2º. Beleza? Então, se liga nessas duas informações, deixa eu só destacá-las para vocês. Artigo 6º e artigo 7º. Item 3. Os crimes os quais são tratados no CPM quando dolosos, crimes os quais são tratados no CPM quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão de competência da Justiça castrense. Não. Isso é a ressalva do o item 3 está equivocado, porque nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, antigo parágrafo único do Código Penal Militar, a competência não é da Justiça Militar, e sim competência da Justiça Comum. Competência será da Justiça Comum e não Justiça Castrense. Mas tenham cuidado que, se for homicídio cometido contra civil, doloso contra a vida contra civil, mas no contexto ou do Código Eleitoral, da Lei Complementar 97, ou do CPPM, em se tratando de Polícia Judiciária e Militar, ou da lei, ou do Código Brasileiro de Aeronáutica, a famosa lei do abate, situação de aeronaves carregadas de cocaína, carregadas de drogas, temos exemplos disso, a competência será da Justiça castrense. Então, o parágrafo 1º, o artigo 9º, parágrafo 1º, fala simplesmente dos crimes dolosos contra a vida de civil. Mas se eu for no contexto dessas 4 leis que eu falei para vocês, é competência da Justiça castrense, da Justiça Militar. Tudo bem? Então, o item 3 está equivocado. O item 3 está equivocado. Vamos aos demais itens. Então, o item 3 está equivocado. Temos item 1 e item 2 corretos. E aí, nesse aspecto, o gabarito da questão é a letra A. O gabarito da questão é a letra A. Estão corretos os itens. Estão corretos os itens 1 e 2. Gabarito letra A da questão 36. Ok? O gabarito letra A da questão 36. Opa, eu fiz alguma coisa aqui que não deveria. Deixa eu só retificar aqui rápido com vocês, para que não tenhamos nenhuma dúvida. Portanto, 36, letra A. Vamos à questão 37. Vamos à questão 37. Questão 37, que trata de direito penal militar. Vamos lá, questão 37. O Código Penal Militar proscreve, o Código Penal Militar proíbe a pena de morte. O Código Penal Militar ele proscreve, ele proíbe a pena de morte? Não, gente. O Código Penal Militar ele não proíbe a pena de morte. Do contrário, ele prevê a possibilidade de pena de morte. Então, ele prevê a possibilidade de pena de morte lá nos artigos 55, 56 e 57. Portanto, o Código Penal Militar ele não proíbe a pena de morte. Então, proscreve no sentido de proibir. Ele não, dizendo em outras palavras, ele não proíbe, ele não proscreve a pena de morte. Ok? Letra B. A pena de impedimento, sujeito condenado a permanecer no interior da unidade militar, sem prejuízo da instrução militar. A pena de impedimento aplicável ao único crime, que é o crime de insubmissão. Não vi nenhum equívoco aqui na letra B. Letra C. Silvio, com 20 anos, ao cometer um crime, nos moldes do Código Penal Militar, deverá incidir em seu benefício a atenuação da pena. Gente, assinale a alternativa incorreta. Por que eu coloquei a letra B? A alternativa, eu quero aqui no gabarito, e aí eu cometi uma das coisas que eu falo sempre em sala de aula, provando do meu veneno. Não sempre tem atenção a esse enunciado aqui, ó. De cara, eu tenho a letra A como o gabarito. Ele quer a incorreta. Ele quer a questão incorreta.
Letra B, a pena de impedimento sujeita. Olha só o problema de não ler o enunciado ou ler não prestar devida atenção. A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no interior da unidade militar sem prejuízo da instrução militar. Isso está previsto lá no artigo 63. Isso está previsto no artigo 63 do Código Penal Militar. Ok? Letra C. Silvio, com 20 anos, ao cometer um crime nos moldes do Código Penal Militar, deverá incidir em seu benefício a atenuação da pena. Isso está previsto lá no artigo 72. Eu não vou ter espaço aqui, mas coloca aí no teu caderno, artigo 72, inciso 1 do Código Penal Militar. Então, a letra B e a letra C, deixa eu colocar os dois dispositivos aqui para vocês. Artigo 63 e 72, inciso 1 do CPM. Artigo 72, artigo 63, 72, inciso 1 do CPM. Fiquem ligados com relação à fundamentação desses dispositivos, letra B e letra C. Letra D, nos estritos termos do Código Penal Militar, quando for o caso de criminoso habitual ou por tendência, a pena assim imposta será por tempo indeterminado. Cuidado com isso. Por que eu coloquei esta questão? Siqueira, eu assisti a tua aula e você falou que esse dispositivo, na forma lá do que entende o Cláudio Amin, esse dispositivo não foi recepcionado. Por isso que eu coloquei nos estritos termos do Código Penal Militar. E aí, nos estritos termos do Código Penal Militar, na forma do artigo 78, a questão está correta. Se eu não colocasse nos estritos termos, poderia ter uma certa confusão, e aí de interpretação, Siqueira, se eu pegar a doutrina do Cláudio Amin, eu vou entender que a questão não foi, que o dispositivo não foi recepcionado, por isso que eu coloquei nos estritos termos do Código Penal Militar. E a linha é, a pena unificada não pode ultrapassar de 30 anos, em caso de reclusão, ou de 15 anos, no caso de detenção. Isso está previsto lá no artigo 81, é a literalidade do artigo 81 da legislação penal militar, do Código Penal Militar, ok? Não esqueçam que se não for pena unificada, eu tenho o limite aqui para a detenção será de 10 anos. Será de 10 anos se não for pena unificada para a detenção, será de 10 anos. Ok? 10 anos para detenção, reclusão 30 anos. E aí na detenção, sendo caso de pena unificada, eu tenho um aumento de 5 anos para a detenção. Ok, gente? Então, o gabarito da questão 37, é sim a letra A, questão incorreta. Fiquem ligados com relação ao enunciado. Observem o enunciado da questão para não se equivocar, ou não quase se equivocar, igual eu fiz na análise da questão. Tudo bem? Então, gabarito letra A. Ok? Próximo bloco, questões de processo penal militar.